Estilo de hoje, estamos com Eric Escapim, juiz de direito do Rio de Janeiro, mas já foi juiz no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Agora ele está nas audiências de custódia, é professor da Emerge, escreveu um artigo no Empório do Direito sobre as audiências de custódia e veio aqui para conversar com a gente sobre esse tema. Bem-vindo, Eric. Bem-vindo, Eric. É um prazer receber você aqui. Muita gente tem dúvida ainda sobre como funciona a audiência de custódia, como ela surgiu. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Obrigado, Túlio, Mirella. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto de vocês que é tão inovador, né? E é possível a gente aprender de uma forma diferente, né? Eu, como professor, estou acostumado de uma forma de lecionar dentro da sala de aula, e esse projeto é uma forma que a gente pode aprender de uma forma diferente, né? Como se fosse um bate-papo, né? E é uma forma bem interessante, né? Para a gente falar um pouco de audiência de custódia, eu acho que primeiro a gente tem que entender o que significa custódia. Porque quando surgiu esse movimento das audiências de custódia, inicialmente questionou-se essa terminologia audiência de custódia, porque seria um sinônimo, né? Seria relativo à custódia cautelar, então seria uma forma de associação com a prisão preventiva e por isso uma custódia cautelar. Desculpa, já comecei a te interromper ali, o STF no voto do Fux, né? Isso, Fux no fala ministro até Fux, sobre audiência de apresentação. Ele usa o termo audiência de apresentação, como é nos processos da Vara da Infância e da Juventude, né? Justamente por não concordar muito com esse termo custódia. Só que no nosso dicionário, né, o termo custódia, ele quer dizer aquele que protege, que guarda, né? E a audiência de custódia, ela visa justamente isso. Ela resguardar os direitos e garantias da pessoa presa, né? E também, a meu ver, um pouco até mesmo da sociedade, quando a gente analisa a questão da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Né? A audiência de custódia, ela é relativamente nova, né? A prática dela, o nosso ordenamento jurídico na prática, né? E ela começou com um movimento iniciado até mesmo pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? E foi adotada inicialmente pelo TJ de São Paulo, surgindo uma resolução em janeiro de 2015. E começou uma controvérsia sobre se essa audiência de custódia teria previsão legal ou não no nosso ordenamento jurídico, né? Começou essa discussão, sobre o fundamento que entendia que não seria possível, não existiria previsão legal, né? O artigo 5º da Constituição, no seu inciso 62, ele prevê que toda pessoa presa será imediatamente apresentada, né, à autoridade judiciária competente. E o Código de Processo Penal, por sua vez, no artigo 306, parágrafo 1º, traz a previsão de que o auto de prisão em flagrante será encaminhado ao juiz competente no prazo de 24 horas. Né? Então, esse entendimento de que não existiria previsão legal para a audiência de custódia partiria daí. Uma vez encaminhado o auto de prisão em flagrante daquela pessoa presa, em 24 horas, estaria cumprida a determinação da Constituição. O outro entendimento, porém, que foi até mesmo utilizado pela Defensoria Pública e abarcado pelo Supremo, foi que a audiência de custódia ela tem previsão sim no nosso ordenamento, porque ela está prevista no Pacto de São José da Costa Rica, né, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Porque o artigo 5º, 7, item 5, ele traz a previsão de que toda pessoa presa ou detida ou retida será apresentada sem demora à presença da autoridade judiciária competente para analisar a legalidade daquela prisão. E como o Supremo Tribunal Federal entende que os tratados humanos de direito, os tratados internacionais de direitos humanos, eles, quando não observada a formalidade do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, eles são incorporados no ordenamento jurídico como uma norma supralegal. Então, eles estariam abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária comum. E o STF, a partir daí, entendeu que sim, que há previsão, né? Contra essa resolução do Tribunal de São Paulo foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade 52440, e nesse julgamento, que foi em agosto de 2015, o Supremo entendeu que, né, sobre esse fundamento, que existe essa previsão da audiência de custódia justamente por causa do Pacto de São José da Costa Rica, e sugeriu, indicou que essas audiências deveriam ser realizadas pelos tribunais.
Foi ajuizada uma DPF, né, posteriormente, a DPF 347, que também visava discutir esse tema, e o Supremo, em setembro de 2015, ele deferiu, através do plenário, por maioria, porque houve uma divergência em questão de prazo e tudo, uma medida cautelar determinando que os tribunais de todo o país começassem a realizar essas audiências de custódia no prazo de 90 dias. Aí, a partir daí, o CNJ criou uma resolução, que é a Resolução 213 de 2015, onde estabelece os pormenores da audiência de custódia. Né? O que é, na prática, uma audiência de custódia? A audiência de custódia, basicamente, é a apresentação daquela pessoa que foi presa em flagrante pelo cometimento de um delito ao juiz, né? Que aqui no Rio de Janeiro é na Central de Custódia, que fica dentro do presídio, né, de Benfica, e o juiz pode adotar 3 posturas conforme o artigo 310 do CPP. Né? Ele pode relaxar a prisão quando verificar que não existe estado de flagrância, né, que aquele sujeito não está inserido em nenhuma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Ele pode converter aquela prisão em flagrante em prisão preventiva, quando verificar que os pressupostos do artigo 311 e 312 estão presentes, né? Ou ele pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança, com ou sem as medidas cautelares, né, diferentes da prisão do artigo 319 do CPP. Isso é basicamente o que é uma audiência de custódia, conforme você pediu. Geralmente, então, o preso ele chega diretamente da prisão em flagrante, foi preso em flagrante, é conduzido ao juiz que está aguardando para fazer as audiências do dia, com aqueles presos. Eles chegam, quais são as providências que o juiz tem que tomar, porque às vezes a família não sabe onde a pessoa está, porque ele saiu para cometer um delito, ou então não cometeu o delito e foi preso. A família não sabe, às vezes tem criança pequena que tem que ser buscada na creche, tem uma série de coisas que a pessoa ia fazer naquele dia que ela não aguardava que ela seria presa. Então, quais são as providências que o juiz, os cuidados que o juiz tem que ter numa audiência dessa? Inicialmente, quando a pessoa presa ela é apresentada na central de custódia, inicialmente ela tem que ser entrevistada obrigatoriamente pela Defensoria Pública ou pelo seu advogado, né? Aí essa parte de comunicação à família, isso tudo compete à própria defesa do custodiado, né? Passada essa entrevista, ele é apresentado ao juiz numa audiência em que estão presentes o defensor público ou o advogado, o Ministério Público, o promotor de justiça e o juiz. Passada essa entrevista pessoal do custodiado com o defensor, o juiz começa a entrevistar o custodiado ou a custodiada, né? Começa a fazer perguntas sobre os seus dados pessoais, onde que mora, se trabalha, se já teve passagens, já foi preso ou processado criminalmente, se tem algum problema de saúde, né? E a partir daí, verificada a questão além da prisão ou da liberdade, o juiz pode realizar uma série de providências. Ele pode encaminhar a pessoa para assistência social, quando verifica que, por exemplo, a pessoa é moradora de rua, né, precisa de um auxílio estatal, uma questão de moradia, questão de tratamento de drogas, né? Ou pode encaminhar também a pessoa para um tratamento de saúde, para uma cirurgia. E tem uma equipe na própria central de Benfica de assistente social para acolher o preso quando é solto. Isso. Eles providenciam até um ticket de transporte. Às vezes eles são presos descalços e não tem nem chinelo para sair, moram longe, estão com o pé já queimado, machucado. Muitos deles, eles chegam na custódia assim mesmo, né, descalços, sem camisa, porque eles são apresentados, infelizmente, do jeito que eles foram presos. Alcoolizados. Muito triste, assim, a chegada choca, porque a gente está acostumado a ver preso no fórum já, com o uniforme da SEAP, de chinelo. Então, quando o juiz criminal se depara com um preso que acabou de cometer o delito, ele é apresentado ao juiz da forma como ele foi preso. Então a gente tem um contraste de realidade muito grande, né? Muito grande. E outra coisa também que nós podemos fazer, que também é um dos objetivos da custódia, é a repressão da tortura, né? Das agressões também por parte de policiais. Na verdade, acho que esse foi até o principal objetivo das audiências de custódia. Tanto é que o CNJ determina nessa resolução 213 que o preso seja submetido a um exame físico
com um médico que não seja um médico do sistema penitenciário, um médico do Tribunal de Justiça, já com essa finalidade de elaborar um laudo na presença só do médico e do custodiado. Isso. Para não contaminar esse laudo. Para que a pessoa presa não fique constrangida em dizer que foi efetivamente torturada ou submetida a alguma prática ilícita no momento da prisão. É interessante isso mesmo, porque a resolução determina que o médico, de fato, não seja da própria polícia, né? Tem que ser um médico fora da corporação, justamente por medo dessa questão de represálias e tudo. A gente sabe que, infelizmente, acontecem alguns episódios de tortura, de agressões, né? E quando verificada a existência dessas situações, né, a gente tem que determinar a expedição de ofício, a corregedoria, a própria promotoria de investigação penal, se o caso de policial militar, junto à auditoria militar, e se for policial civil, na primeira central de inquéritos, para poder averiguar a procedência dessas informações. Muitas delas são verdadeiras, muitas delas também não são. E por isso a necessidade também do prazo de 24 horas ser observado. Então eu quero que você explique aqui como é que é essa questão do prazo, porque falando dessa forma, eles vão para Benfica e direto são apresentados para o juiz. A gente sabe que não é assim. Sim. Né? Eles vão para Benfica e às vezes aguardam até o final de semana para poder ter a apresentação devida à autoridade judicial. Como é que está sendo visto esse prazo? Isso aqui a defensoria reclama muito. Sim. Quando esse prazo é extrapolado. Normalmente o preso, né, o custodiado, ele chega no dia e ele, em Benfica, e ele já é ouvido na audiência de custódia no dia seguinte. Nós temos um problema em relação aos finais de semana, porque a custódia funciona de segunda a sexta, né? Então, nos finais de semana, existe a apreciação da prisão em flagrante pelo juiz de plantão daquela competência territorial, né? Então, o preso não fica lá preso sem nenhuma decisão, ele tem uma decisão. Mas a defesa vem entendendo que essa conversão da prisão sem apresentação do preso é nula. Sim, é uma tese de defesa que vem sendo utilizada, né? A não realização da audiência de custódia, né, com a conversão em prisão, ou a não realização no prazo de 24 horas, exigiria nulidade daquele decreto prisional, né? Mas você tem acompanhado a decisão dos tribunais? Eu não vi nenhuma... Sim, o STJ já fixou a jurisprudência, tanto na quinta turma quanto na sexta turma, no sentido de que a não apresentação do preso ou a não realização da audiência de custódia nesse prazo de 24 horas não enseja por si só a nulidade. Na verdade, o prazo não é peremptório. Exatamente. Eu ainda não vi também nenhuma decisão contrária, acolhendo essa tese. A jurisprudência, toda a pesquisa que eu fiz do STJ, eu no sentido de sempre vão remetendo aos precedentes. Salvo quando o prazo é absurdo. Sim, né? quando é dias. Acontecia normalmente, pode até acontecer, a pessoa presa, aí durante a perseguição, uma coisa ela se fere, tem que ser atendida, é hospitalizada, né? Então ele fica preso em flagrante, mas tendo atendimento médico, só vai se apresentar na audiência de custódia após sair, né, dessa necessidade de atendimento médico. Mas aí você tem dois interesses em conflito, que um é a vida e a saúde da pessoa e o outro é a liberdade. E a liberdade tem que dar uma licença, porque primeiro a pessoa tem que estar viva para ela poder ser apresentada na audiência de custódia. Mesmo assim, a gente ainda escuta a reclamação da defensoria no sentido de que há a previsão de que o juiz se encaminha até o hospital para entrevistar. Você imagina, se nem em Benfica a gente consegue dar conta com toda aquela estrutura de defensores, porque você não trabalha sozinho numa audiência de custódia, né? Isso depende da SEAP, depende do Ministério Público. É toda uma logística. A defensoria é uma logística. Mas ainda assim a gente se depara com alegações que as tentativas são várias, né? Sim, de nulidade. Por causa desse prazo de 24 horas, que o juiz da custódia que é o competente para analisar a questão da prisão ou não. Então tem realmente essas teses defensivas, mas todas elas já foram rechaçadas. Interessante que o tribunal ele tem o cuidado de fazer com que a custódia funcione, inclusive durante o recesso forense. Sim, durante o recesso. Realmente só no final de semana que o preso não tem como ser apresentado, porque ainda não existe audiência de custódia no final de semana, pelo menos no Tribunal de Justiça do Rio. Sim. Não sei como é que é nos outros tribunais, mas acredito que também não acho. Exatamente. Existe todo um aparato, né, do próprio tribunal, junto com a Secretaria de Segurança Pública, Defensoria e MP, para que essas audiências aconteçam. Né? Como a Tula disse, existe toda uma logística para poder apresentar esse preso. Tanto que agora as audiências de custódia elas são
no próprio presídio, né, no Frederico José Marques, né, que é ali em Benfica, para não haver necessidade desses deslocamentos de presos, porque diante dessa crise que o Estado do Rio está passando, a gente tem dificuldades dos juízes criminais fora da capital de receber os presos para poder fazer as audiências de instrução e julgamento, porque a SEAP falta carro, falta efetivo para poder fazer essa segurança, então muitos dos presos não são apresentados. Hoje foi apresentado até um cronograma de apresentação dos presos no interior. Existe uma rota que a SEAP vem sendo utilizada para poder tornar mais dinâmica essa apresentação dos presos no interior, porque eles não estavam dando conta de apresentar todos esses presos em todos os lugares nos mesmos dias. Nosso governo não investe em educação e saúde, os presos então não investe no sistema prisional, né? Então um dos grandes também objetivos da audiência de custódia é justamente evitar esses super encarceramento, superlotação que a gente sabe que existe. Esse movimento começou com aquelas denúncias da mídia de que tinha gente presa em container, né? Porque o sistema prisional não tem condições. Acho até que de a vara de abarcar todo mundo. fazenda, não sei qual vara de fazenda, Varela, que as vezes de fazenda, deu uma liminar para que no ônibus que carrega os presos até o fórum não se exceda, acho que 22 presos. Então essa também é uma questão que limitou as apresentações. Sim, e antigamente os carros, eles nem possuíam ventilação na parte de trás, onde os custodiados, os presos são encaminhados, né? Então era tudo fechado. Então eles muitas vezes chegavam passando mal, não tinha condições nem de ser apresentados em audiência. E a audiência de custódia pode ser feita através de videoconferência? Eu vou perguntar aqui, a gente já sabe que foi feita semana passada, semana retrasada, né? Com a questão dos 159 presos. Existe aquela questão de ver uma tese defensiva, né, de nulidade dessa audiência de custódia por videoconferência, porque seria direito do preso ser encaminhado e apresentado à presença da autoridade policial. Mas essa divergência, a meu ver, ela não prevalece justamente com base nos argumentos que foram quando o CPP foi modificado para incluir a videoconferência como audiência por videoconferência, né? Porque entendeu-se que não se exige a presença física do juiz. E na videoconferência, o juiz ele faz a audiência como se presente fisicamente estivesse, né? Contanto que sejam respeitadas as garantias da pessoa presa, como entrevista prévia com o defensor, tem que ter um defensor ou um advogado tanto lá junto com ele quanto do lado de cá, né? Então, a meu ver, não existe nenhum tipo de nulidade nessa questão, até mesmo porque na prática, quando o caso for muito complexo, como foi nesse caso de 159 pessoas presas, né? Como que nós vamos, no estado do Rio de Janeiro, diante dessa crise que existe, a gente não consegue transportar, às vezes, 10 presos para o interior, como que eu vou transportar 159 pessoas para o presídio lá de Benfica, para poder fazer essa audiência de custódia? Envolve até mesmo questão de segurança, né? Até mesmo com uma proteção geral. Então, a meu ver, seria tranquilo a realização dessa audiência por videoconferência. E como que a gente garante, Eric, que esse contato prévio com o preso não macule a possibilidade de ele ser interrogado só no final da discussão criminal? É interessante a gente falar sobre isso, porque a audiência de custódia, ela não se presta para analisar o fato do crime em si. Essas questões são relativas conforme as circunstâncias da prisão, se ele cometeu ou não aquilo, a questão em si do crime não afeta a audiência de custódia. Mas eles falam, né? Alguns às querem vezes, falar. Até quando estão com advogados ou mesmo o defensor instruindo que eles não devem falar sobre o fato, eles querem falar sobre o fato. Mas aí e às vezes é pior porque está gravado, né? Então, assim, é impossível depois o juiz da causa assistir a audiência a gravação e não... Então, é isso que eu quero... Se fingir de louco. É isso que eu quero que o Eric fale. Como é que a gente faz? Na audiência de custódia, a gente se limita a fazer perguntas sobre dados pessoais, né? Conforme eu disse, tem problema de saúde, se sofreu agressão. A gente não pode entrar no mérito, isso é muito importante, a gente não pode entrar no mérito, isso é da ação penal, né? Se a gente fizer isso, vai tornar a audiência de custódia como uma fase do processo penal. E a audiência de custódia não tem esse objetivo, né? Então, o que acontece? Quando geralmente eles querem falar sobre os fatos e tudo, a gente adverte, fala que não é aquele momento, que depois vai ser interrogado, vai ter uma audiência futura, porque muitos deles, eles desconhecem o que é audiência de custódia, então eles já chegam lá
achando que é audiência de instrução e julgamento. E o CD não acompanha o processo. Isso, o CD, a gravação da mídia, ela fica no cartório da Central de Custódia e ela não acompanha, né, justamente para essa questão da privacidade. Só o tema da entrevista com essas questões que o tema da entrevista e a decisão da audiência assentada. A gente faz um resumo do que foi pleiteado pelo Ministério Público, do que foi pleiteado pela defesa, e depois a gente decide na própria audiência. Aquela cópia da assentada, com o justo registro de ocorrência e as demais peças do procedimento policial são encaminhados ao juiz natural, e o CD fica lá até mesmo para proteger essa privacidade, se eventualmente alguém falar até mesmo sobre por essa questão fatos. que eu entendo que o juiz da causa não pode fazer a audiência de custódia dos próprios feitos, porque senão eu vou acabar ouvindo aquele réu, ele acaba falando, não tem jeito. É porque está no calor dos acontecimentos. Isso, até para dizer que o entorpecente não estava com ele, que ele apanhou. Foi forjado. Foi forjado, então ele acaba antecipando o mérito. E às vezes eu encontro nos meus processos audiências de custódia que eu fiz. Sorte que eu não me lembro de nada. Porque eu não vou lembrar que um dos fazia. Quantas são por dia? Depende, 20. A gente chega a 20, por causa somos 6 juízes, né, na audiência de custódia atualmente, então pode chegar a 20, 25, hoje a gente tem uma média de 120, 130 presos mais ou menos por dia, tem dia que tem menos. Na segunda-feira é um pouco pior porque geralmente tem os presos de saia no final de semana. A gente faz audiência de custódia todo mundo no final de semana. E na sexta-feira a gente procura adiantar o máximo que vai chegando, até mesmo na própria sexta-feira, na parte da tarde, para não deixar para o plantão e nem deixar para a segunda-feira posterior. Se algum desses 200 presos por semana que me falaram algo sobre o mérito chegarem até mim, eu já não vou lembrar. Sim, até porque eles são imediatamente advertidos pela defesa. Sim. Mas o correto é que seja mesmo dessa forma que está sendo feito hoje, né? Que os juízes sejam designados só para esse fim. Sim, porque acho que é humanamente impossível, né, depois que você ouvir aquilo, né, você julgar, né, sem tapando os ouvidos. Fingindo que não ouviu. Exatamente. Fingindo que não ouviu. Então é interessante a designação exclusiva desse juiz, que não sejam, também não vão fazer essa instrução depois. Eu já teve casos, muitos casos, de que os custodiados querem falar sobre os fatos. Aí quando são às vezes muitos, por exemplo, teve um caso essa semana, foram 3 custodiados que foram presos em flagrante por tráfico de drogas. E quando eu terminei a audiência, um deles falou que queria falar. O senhor quer falar sobre o quê? Sobre os fatos. Aqui não é audiência para isso. Vai ter uma audiência, eu sempre explico, né, o que é audiência de custódia, antes de começar, mas mesmo assim eles querem falar. Aí ele falou, não, esse aqui que está aqui no meio não fez nada, ele é morador, então já começou a discutir o próprio mérito, né? Então a audiência de custódia não se presta para isso. Então vai virar uma nova fase do processo penal, vai virar uma mini instrução antes da instrução do julgamento do processo principal. Quando o preso toma remédios, por exemplo, controlados, tem essa questão, a partir do momento em que a pessoa passa a ser custodiada do Estado, ela está na responsabilidade do Estado, e o Estado, mesmo que ela fosse displicente antes com o tratamento dela, o Estado não pode ser displicente com o tratamento dela, né? Então, assim, tem que ter um olhar diferenciado e tem que ser encaminhado para tratamento médico. Sim, porque a partir do momento que a pessoa está sob a custódia do Estado, como você diz, o Estado tem responsabilidade sobre aquela pessoa, né? A gente tem aquela jurisprudência em relação a pessoa, né, morta, falece no âmbito do sistema prisional, o Estado responde civilmente, né, pela morte dessa pessoa. Então, se a gente verifica que ele tem um problema de saúde, que faz uso de remédio controlado, né, a gente expede um ofício, na mesma hora, terminou o dia, a gente expede um ofício para a CA, para que ela forneça os medicamentos necessários e encaminhe aquela pessoa para atendimento médico, né, se for muito grave, imediatamente, né, para que ela receba o atendimento médico necessário e os remédios que ela precisa tomar. Eu já fiz audiência de uma pessoa que tinha acabado de sair do hospital, ela estava de cadeira de rodas, porque ela tinha sido alvejada por um tiro na hora da atuação e estava com muito dor, enfim, ela teve que ser encaminhada imediatamente para o hospital, de novo. Tem vários chegam assim. Muitos chegam machucados, com faixa na cabeça, que é aquela realidade mesmo que a pessoa foi presa em flagrante naquele momento. Eu até estava comentando com a Mirella,
Porque aquela pessoa, algumas pessoas comentam com a gente, né? Isso é uma injustiça, porque o direito à saúde é negado a tantos, Sim. justamente quando ele é preso, ou seja, fez algo errado, ele vai ser atendido. Mas é porque aquele preso deixou de ser alguém invisível para o Estado. Exatamente. Ele está sob a custódia do Estado, né? As pessoas falam, eu não recebo meu tratamento médico e tudo, mas aquela pessoa, apesar de ter o direito constitucional à saúde, ela não está sob a tutela imediata do Estado. Já aquela pessoa que está custodiada, ela está sob a tutela imediata. Né? Então ela é responsável civilmente, né, por aquela pessoa que está sob o Estado está regendo todos os passos dela, tanto para encarceramento, para fins de encarceramento, como também para os fins de cuidados. Né? Exatamente. E eu acho que é interessante da custódia é isso, porque na audiência de custódia a gente consegue verificar alguns elementos, algumas situações que a gente não consegue com a mera leitura do APF. Porque quando chega o auto de prisão em flagrante, muitas vezes a gente não sabe se a pessoa tem filhos pequenos, se mora sozinha, se ela é responsável por aqueles filhos, se tem problema de saúde, se foi agredida. Né? Então, a gente tem uma série de elementos na audiência de custódia para poder decidir da melhor forma que a gente não tem com mero, né, auto de prisão em flagrante. A gente verifica muitas vezes que a praxe, por exemplo, do plantão, é sempre converter, né, a prisão em flagrante em preventiva, até mesmo naqueles crimes que a gente sabe que a pessoa não vai ficar presa futuramente. O papel aceita tudo. Exatamente. Um ser humano ali. As decisões elas são mais humanizadas. Acontece, por exemplo, muita pessoa que cometeu um furto, né, primeira passagem, então é portadora de bons antecedentes, né, no final daquele processo, ela não vai receber uma pena privativa de liberdade. Né, se não tiver nenhuma circunstância judicial desamparada, vai receber a pena mínima, que depois pode ser substituída por restritiva de direito. Então, em tese, né, assim, só para forma em tese, aquela pessoa não precisa ficar presa preventivamente. Né? Mas aí é por isso que a gente consegue, na audiência de custódia, analisar cada caso com maiores elementos, porque a gente consegue ter o contato direto com o preso. Então, esse que é interessante da audiência de custódia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Seu amor, uma Foi graça. um prazer. Foi estar aqui com maravilhosa vocês. a sua aula. Obrigado. Parabéns.